A paz do Senhor, estamos começando mais um episódio do programa Viver com Saúde. Um programa da TV Manaim para você cuidar da sua família. Hoje o tema é muito importante, principalmente para os pais, a saúde respiratória das crianças. E vamos conversar com a pneumopediatra, a doutora Priscila Grifo, sobre gripe, resfriado, asma, bronquite, bronquiolite e pneumonia. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, paz do Senhor, Ariela. Obrigada pelo convite por estar aqui, é um prazer e vamos lá. Vamos lá, então, com uma dúvida muito frequente. Qual é a diferença entre gripe e resfriado? Sim, isso é uma dúvida muito frequente. Então, tanto a gripe como o resfriado são doenças causadas por vírus. O resfriado são vários vírus que podem causar, como o rinovírus. E a criança tem um quadro mais leve, uma dor de cabeça fraquinha, dor de garganta autolimitada, pode ter um pouquinho de tosse. Ela geralmente fica com o estado geral não tão comprometido e dura mais ou menos de 5 a 7 dias. O nariz pode escorrer um pouquinho e geralmente o resfriado ele não traz grandes complicações. Sim. Diferente da gripe, que é causada pela influenza. Então, na gripe, é aquela criança que começa de um início súbito, de uma febre alta, de uma prostração, um mal-estar. A criança fica caidinha, não quer mamar, não aceita líquido. Ela pode evoluir com esforço respiratório. E a gripe pode trazer muitas complicações. Isso daí, a gente tem que falar que isso acontece para reforçar a importância da prevenção da gripe. Sim. Com a vacina. Então, o resfriado não tem vacina, mas a gripe, a gente tem a vacina da gripe, que a gente pode prevenir as complicações dessa doença tão comum. E uma coisa, Ariela, que a gente, lembrando assim, que é muito frequente, a gente vê até os avós falando, né? Menino, não fica na friagem que você vai pegar gripe. Então, a gente tem que reforçar que a gripe é causada por vírus, né? O que acontece é que quando tá frio, a aglomeração, as pessoas ficam mais confinadas em ambientes fechados e aí ocorre maior circulação de vírus. Entendi. Então, não é a friagenzinha não é a que friagem vai que causa nem gripe, nem resfriado. Entendi. Então, a gripe, ela é mais forte e aí por isso preocupa um pouquinho mais. Isso, geralmente é uma doença mais grave, mais intensa, com mais sintomas do que o resfriado. Entendi. E aí a gente avança para outras doenças respiratórias. A gente fala sobre asma, bronquite, bronquiolite. O que são essas doenças? Qual a diferença entre elas? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Sim, então essas doenças elas estão na gama das doenças respiratórias da infância. As principais disparadas é o que a gente já falou, das gripes e dos resfriados. Sim. Mas existe uma doença chamada bronquiolite, que também é uma doença causada por vírus, que acomete crianças principalmente pequenas, menores de 2 anos. E essa doença ela começa como se fosse uma gripe, a criança tem sintomas de nariz escorrendo, às vezes pode ter uma febre, mas ela evolui com desconforto respiratório. A criança fica respirando rápido, pode chiar, e aí a criança ela precisa ser examinada por um médico. Então, geralmente, é nessas crianças pequenas que acontece a bronquiolite. Nas crianças maiores que chiam, aí a gente já entra no contexto da asma. Sim. Então, como é a asma na criança? É aquela criança que de forma repetida, recorrente, ela tem tosse quando muda o tempo, ou ela tem tosse ou desconforto para respirar quando ela brinca, vai no pula-pula, né? Ou quando ela começa a rir demais. Tem criança que pode ter crise de tosse porque tem o esforço do riso. Sim. Então, essa é a asma. Outras doenças, a pneumonia, também uma doença muito comum na infância. A pneumonia já é uma doença onde a criança também tem um estado geral mais comprometido, ela tem febre, ela tem queda do estado geral, às vezes ela pode ter dor torácica quando a criança é maiorzinha. E aí também é uma outra condição que os pais precisam, né, de buscar ajuda. E as doenças alérgicas, como a rinite alérgica, que
existe uma confusão muito grande no resfriado e na rinite alérgica, né? Às vezes no consultório as crianças falam assim, os pais falam assim, ele não tá gripado não, ele tá só com rinite. Aí a escola não quer que manda, porque realmente os sintomas eles se confundem, é o nariz escorrendo. Só que na rinite a criança tem mais coceira no nariz, ela fica com aquele narizinho coçando. Sim. Às vezes o olhinho tá vermelho e coça também. Então é um quadro que não tem febre, mas é no contexto das doenças alérgicas, onde às vezes tem um desencadeante. É o cheiro forte, é o mofo, é a poeira. O que a gente tem que deixar assim de recado para os pais é que, independente de qual é a doença respiratória, que às vezes os pais não sabem diferenciar, eles têm que estar atentos aos sinais de alarme para poder procurar um médico. Se a criança tá com o narizinho escorrendo, uma tossezinha autolimitada e tá de boa, tá brincando, tá comendo, vai passar, porque é vírus, né? Um resfriado vai passar. Mas se começar a ter desconforto respiratório, afundando aqui na hora de respirar ou embaixo da costelinha, a criança não consegue beber líquido, né? Tá prostrada, aí é hora de procurar ajuda médica. Entendi. Então, doutora Priscila, e o que são esses gatilhos quando a gente fala de crises respiratórias? Certo, isso é uma dúvida também frequente, porque a gente fala muito, né? Isso é gatilho. O que é gatilho, gente? Então, gatilho é o que desencadeia um sintoma, né? Ou piora um sintoma. Principalmente a gente fala de gatilho quando a gente fala de asma. Então, o que são gatilhos? É o que faz, não é o que causa a asma, mas é o que faz, às vezes, a criança entrar na crise. Por exemplo, mudança brusca de temperatura, exercício físico, as próprias infecções virais, às vezes um estresse emocional. Então, tudo isso faz aquela criança que já tem uma predisposição de ser asmática e muitas vezes ela não está com a doença dela controlada, ela entra em contato com algum desse fator e ela entra na crise. Entendi. Então, assim, quando é possível, a gente deve evitar esses gatilhos. Isso, os pais têm que saber, é bom os pais conhecerem o que faz a criança entrar na crise e evitar muitas vezes, né? Com certeza. E aí, como os pais podem ajudar a prevenir as crises respiratórias? Isso. Os pais, eles podem ajudar e muito, porque eles são aliados, né? Sim. Então, o que os pais podem fazer? Primeira coisa muito importante é a vacinação, porque a criança hoje, das doenças respiratórias, da gripe, da pneumonia, a gente não pode esquecer da coqueluche, né, da tuberculose. Então, são doenças que são imunopreveníveis pelas vacinas. Então, a vacinação, eu falo que é um gesto de amor, você vacinar seu filho. Então, é vacinar o seu filho, criar um ambiente adequado, tirar os gatilhos, né, de dentro de casa. Às vezes é pelo de animal, às vezes é poeira, às vezes os bichinhos de pelúcia estão lá em cima do armário e a gente nem lembra que ele existe, mas ele está ali acumulando poeira, vem junto o ácaro. Então, é evitar isso, é que a gente chama do controle do ambiente. Promover para a criança uma alimentação adequada, com bastante líquido. Uma coisa que às vezes a gente não se apercebe, mas é a hora de sono das crianças, porque tudo isso tem interferência na resposta imunológica e a criança, para evitar dela ter sintomas respiratórios e ficar doentes. Então, é isso tudo aí. Para os bebezinhos pequenininhos que amamentam, né, que mamam no peito, então o aleitamento materno também é uma forma de prevenir doenças respiratórias, porque melhora a resposta imunológica. Então os pais, eles podem estar com pequenos gestos, às vezes na nossa casa, ajudar para prevenir as doenças respiratórias na infância. E assim, também tem a questão da medicação, né? Que quando prescrita, os pais têm que estar atentos e não parar a medicação, às vezes, no meio do tratamento, não é? Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes, quando se começa um tratamento, por exemplo, falando de asma, a criança começa a usar a medicação de controle e ela fica ótima, sem crise, sem sintomas, a mãe vai lá e para o remédio. E não pode fazer isso sem orientação médica. Por quê? Porque a gente precisa de manter a criança bem. Eu falo que tratar a asma não é só tratar a crise, é dar qualidade de vida para a criança. Ela no dia a dia poder brincar, pular, chupar um picolé, pisar no chão e pegar uma chuva e não ter nenhum gatilho para ela entrar em crise. Entendi. Então, isso é muito importante. E aí, você falou uma coisa que me deixou com uma dúvida. Ansiedade pode desencadear a crise de asma nas crianças? Pode.
Pode sim. O estresse emocional, ele pode desencadear. Lembrando, ele é gatilho, ele não é igual, ele não é causa, não é o estresse que causa asma. Sim. Mas numa criança que é previamente asmática, o que acontece? Todos nós, né, quando nós estamos passando por um estresse emocional, a nossa respiração já fica mais curta. Então, Sim. dá aquela sensação de que você não está respirando, que o ar não está entrando. Isso já faz parte do contexto de estresse. Para a criança que é asmática, isso é muito pior. Ela não consegue, às vezes, lidar com isso. E, às vezes, esse estresse, essa incoordenação da própria respiração, sem contar os hormônios que são liberados num fator de estresse, que podem alterar lá a mucosa respiratória, e aí a criança pode entrar na crise de asma. E isso é uma coisa muito importante, um ponto muito importante, porque às vezes os pais negligenciam isso, né? Fala assim, menino, isso é frescura, isso é besteira. E realmente isso acontece. Às vezes, então, buscar ajuda, se a criança está com algum problema emocional, às vezes na escola, em própria casa, então buscar um apoio psicológico faz também diferença no tratamento da asma. Que interessante, isso eu não sabia. Doutora Priscila, eu agradeço muito a sua presença, as informações que você passou. Eu tenho certeza que o nosso público aprendeu muito e nós vamos ter mais assuntos para a gente aprender também sobre asma e sobre o tratamento dessas doenças respiratórias. Sim. Agradeço a sua presença. Também. Obrigada. Agradeço também a você, telespectador, que tem nos assistido. Convido vocês se estiverem assistindo pelo YouTube, que sigam o canal da Igreja Cristã Maranata. Também que vocês possam encaminhar este conteúdo para pessoas que tenham crianças com problemas respiratórios, para aqueles seus amigos que possam ter interesse nesse assunto. Lembre-se de curtir, compartilhar, comentar, deixar aqui as suas sugestões e dúvidas sobre este tema e sobre outros temas que vocês tenham de saúde. A paz do Senhor, que Deus te abençoe e até o próximo Viver com Saúde.